Graça e paz, criançada, tudo bem com vocês? Eu vou estar ministrando a aulinha para vocês hoje. E antes de começar a nossa aulinha, a gente vai começar com uma oração, tá bom? Então vamos lá, eu vou pedir para vocês fecharem os olhinhos para a gente estar se concentrando e começar a nossa aulinha, tá bom? Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado pela vida de cada um que está assistindo este vídeo, Pai, que o Senhor venha acrescentar mais e mais em suas vidas e em suas famílias, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo pelas nossas vidas, ó Pai. Graças te damos, Pai, porque hoje é o primeiro dia da melhor semana das nossas vidas. Grandes coisas tem feito o Senhor e grandes coisas o Senhor fará em nós e através de nós. Somos gratos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá começar a nossa. A gente hoje vai estar falando do tema Deus cuida do seu povo. E eu vou estar falando para vocês a respeito de um texto muito conhecido que fala a respeito de José. Então gostaria de pedir para vocês pegarem a Bíblia de vocês e abrir lá em Gênesis 37. Eu vou começar lendo aqui um pouco para vocês o começo e vou aí começar a falar em relação a esse texto e aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração para trazer para vocês. Fala assim, ó, em Gênesis 37. A história de José, filho de Jacó. José habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó, quando José, seu filho, tinha 17 anos. Pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabra com seus irmãos, cooperava com seus filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama dos seus irmãos. Olha só que interessante que já fala que José, ele falava tudo aquilo de errado que os irmãos dele faziam. E ó, continuando aqui fala, Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice e mandou-lhe fazer uma túnica adornada, uma túnica muito linda. Então olha só que interessante, eu vou focar nesse texto aqui e falar em relação ao que ele fala, porque ele é muito profundo, ele fala muitas coisas maravilhosas, falando em relação a Deus cuida do seu povo. Então a gente vai tirar por base a vida de José. A Bíblia fala a respeito de Jacó, que ele tinha 12 filhos. E José fala a respeito que ele era o filho mais amado desses 12. E de ser tão amado assim José, Jacó ele fez uma túnica que diferenciava ele de todos os outros filhos. Uma túnica que, aonde ele chegava, as pessoas reconheciam e viam, ó, José vindo. De longe eles conseguiam ver que era José. E José sempre ele se destacava em tudo que ele fazia. E sempre ele estava procurando ver o que os irmãos dele estavam fazendo. Então, quando José via algo de errado que os irmãos deles faziam, ele ia e contava para o seu pai. E os irmãos começaram a já não gostar disso que José fazia. Ainda mais por Jacó amar mais a José do que a todos os outros. Algo não muito legal, né? E ele demonstrar esse amor dando a túnica para José. E José, ele tinha sonhos também, dados por Deus. E José, quando ele começou a ter esses sonhos dados por Deus, revelando como seria o futuro de José, tudo aquilo que aconteceria na vida de José, José ele começou a falar para os seus irmãos e para os seus pais em relação a esses sonhos. E algo muito interessante de que quando Deus nos dá muitas vezes um sonho, uma revelação de algo, muitas vezes a gente tem que esperar o tempo certo de contar isso para alguém. Sabe, muitas vezes a gente tem que guardar primeiro com a gente para depois estar contando para alguém, buscar sempre a direção de Deus no momento certo de contar para algumas pessoas, porque algumas pessoas, elas minam a nossa fé. A gente fala algo, elas não creem igual aquilo que nós cremos, então muitas vezes a gente conta algo, ela vem com algo negativo falando, sabe? Por exemplo, eu quero fazer algo, Deus está me inspirando a fazer algo. E daí de repente a pessoa fala assim, não faz não, vai que dê errado, depois você vai quebrar a cara, não vai dar certo, sabe? Então a gente tem que sempre tomar cuidado para quem a gente conta aqueles sonhos que Deus coloca no nosso coração, sabe? Sempre contar com aquelas pessoas, contar para aquelas pessoas que vamos colocar mais para cima. Então José ele começa a ter esses sonhos e daí ele vai e conta para os seus irmãos. E um desses sonhos fala a respeito que um feixe de trigo se levanta e outros 11 feixes se levantam e se prostram
eram sonhos de que José reinaria acima de seus irmãos. Então imagine só, José ele já era o mais amado, ele já tinha uma túnica que diferenciava ele dos outros irmãos. Ele contava tudo aquilo de errado que os outros irmãos faziam. E daí ainda ele tinha sonhos que ainda ele governaria acima dos irmãos dele. Então os irmãos dele não gostavam nem um pouco de José. E um dia os outros filhos de Jacó levaram as ovelhas para comer. E Jacó mandou José vigiar esses irmãos. E quando os irmãos viram José chegando, eles já se iraram na hora. E eles pegaram e tramaram contra a vida de José, tramaram contra a vida do próprio irmão. Olha para vocês verem ao ponto que eles chegaram de tanto ódio que havia no coração deles por José. E eles pegaram e tentaram matar José, jogaram ele num poço, mas ele não morreu, e deixaram ele no poço. E no dia seguinte, aconteceu de que estava passando uma caravana de escravos, e os irmãos deles tiveram a ideia de vender José como escravo. E olha só que interessante, olha só tudo isso que começou a acontecer na vida de José aí. Ele foi pego pelos irmãos e foi vendido como escravo para o Egito. E os irmãos voltaram, contaram para Jacó que José havia morrido, que ele havia sido devorado por feras, e Jacó sofreu, e sofreu muito, porque era o filho que ele mais amava. E aí está acontecendo duas histórias ao mesmo tempo, isso, de que os irmãos contaram que José havia morrido, e José indo para o Egito sendo escravo. E olha só onde José já começa a sofrer, e começa a sofrer muito. Imagina só o pensamento de José. Ele como filho mais amado ali, ele tendo aqueles sonhos de que ele governaria acima dos irmãos dele. Antigamente as pessoas, os escravos, eles só tinham um direito de algo, de casar com uma escrava. E quando eles casavam com uma escrava, eles tinham filhos, os filhos deles também, desses dois escravos, eram escravos. Então imagine só o que já começa a acontecer, sabe, pensamentos que José já poderia estar tendo em relação ao que aconteceria, do que dele casar com uma escrava, do seu filho ser escravo, sabe, era algo que ele ia permanecer nisso. Só que José, ele decidiu se apegar àquilo que a palavra de Deus diz, ele decidiu se apegar àquilo que Deus disse ao respeito dele, aqueles sonhos que Deus revelou para ele. Assim é como a palavra de Deus para nós temos que se apegar à palavra. E aconteceu de que José foi vendido como escravo, e quando ele chegou no Egito, ele foi vendido para um senhor chamado Potifar, chefe da guarda do rei. Interessante que José foi vendido para Potifar e ele começou a sua vida como escravo no Egito, e ele começou a se destacar entre os escravos. Olha que interessante, que até entre os escravos José começou a se destacar, ele começou a se sobressair. E Potifar, o seu líder, começou a ver que ele se destacava, e ele começou a instituiu José como líder dos escravos na casa dele. Olha só como que José já mudou de posição novamente. Ele estava acima dos irmãos, ele era o mais amado ali, que tinha o sonho de Deus para ele, e quando ele foi vendido, ele também já foi colocado acima, já vinha uma diferença na vida dele. Então ele foi colocado como líder dos escravos, e ele ali sempre fazendo o melhor, sabe, sempre voltado os seus olhos para Deus, fazendo o seu melhor para Deus. A Bíblia fala a respeito que nós devemos fazer, quando a gente faz alguma coisa no nosso trabalho, fazer como se fosse para o Senhor. Então José ali fazendo o seu melhor, dando o seu melhor, sabe, não roubando, fazendo bem, mostrando a Cristo. Ele ali, e aconteceu de que a mulher de Potifar, como eu conheço ela como Potifa, a Bíblia não fala a respeito, mas vamos lá, vamos dar um nome para ela de Potifa. Então a mulher de Potifar. Então a Potifa, ela começou a ter os seus olhos voltados para José, e começou a gostar de José, o escravo, chefe dos outros escravos. Só que José, ele sabia que era errado. E nessa que ele sabia que era errado, ele não queria nada com ela. Só que ela mentiu para Potifar a respeito de que José tinha feito algo com ela, e José caiu de novo. Ele foi levado para a prisão. Imagina só, ele já tinha sido pego pelos irmãos, vendido como escravo, ia ser um escravo para a vida toda, ia casar com uma escrava, ia ter filho escravo.
Aí ele sobe de posição, algo bom acontece na vida dele. Ele está lá dominando, governando sobre todos os escravos. E daí, de repente, acontece uma mentira e ele é jogado lá para baixo de novo. Não é interessante? José confiou em Deus em todas as suas dificuldades. Então, quando ele foi para a prisão, mesmo assim ele permaneceu firme, confiante naquilo que Deus tinha falado a respeito. Sabe, independente das circunstâncias que se levantam, independente de tudo aquilo que tem acontecido, que vai acontecer, nós devemos nos apegar à palavra de Deus. E José, naquela prisão, aconteceu a mesma coisa de quando ele foi vendido como escravo. Ele começou a se destacar naquela prisão. E ele foi colocado como chefe lá embaixo também na prisão. Ele começou a dominar lá embaixo, junto com o carcereiro, a coordenar tudo, a organizar. Então José, ele se destacou também na prisão. E ele começou a dominar, começaram a tratar ele totalmente diferente dos outros presos. Ele teve um tratamento muito mais excelente, um tratamento fora do comum dos outros. Então José começou a destacar também na cadeia. Não é interessante? Muitas vezes as pressões vêm para nos colocar para baixo, mas nós devemos nos apegar, ficar firmes naquilo que Deus diz, sabe? A palavra, ler, procurar saber aquilo que a Bíblia fala a nosso respeito. Sabe o que a Bíblia fala a nosso respeito? Porque se nós não sabemos, como que nós vamos viver sem saber? É como um manual. Como que eu vou saber o manual? Eu comprei uma geladeira, não sei muito bem como ela funciona. Nós geralmente pegamos o manual da geladeira e lemos para saber como utilizar da maneira adequada, para que a gente não possa perder a geladeira, acabar queimando. E a palavra é a mesma coisa, ela é o nosso manual para que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida plena, sabe, uma vida completa em tudo e em todas as coisas, sabe, uma vida próspera, suprida em tudo e todas as coisas, porque as dificuldades estão vindo, sabe, Satanás, ele tenta nos afligir, mas nós temos que voltar os nossos olhos para Jesus, para aquilo que ele disse a nosso respeito. E José, ele começou a se destacar na prisão e de repente a Bíblia fala a respeito que ele teve interpretação de um sonho de 2 presos lá, e realmente aquilo que ele interpretou daquele sonho daqueles presos aconteceu. E não demorou muito, o rei do Egito, Faraó, ele teve um sonho, só que ninguém conseguia saber o que era o sonho dele. E chamaram José na prisão, e José chegou até ele e interpretou o sonho do rei. E o rei, vendo José falando em relação ao sonho dele, via que tudo aquilo que José falava se encaixava perfeitamente aquilo que ele tinha sonhado, ele começou a ver algo em José. Ele começou a ver Deus em José. E José é colocado como governador do Egito. Olha só que interessante, tudo aquilo que Deus tinha falado no começo para José, quando ele ainda era um garoto, não aconteceu de um dia para o outro, mas aconteceu tudo aquilo que Deus disse. E continuando a história, fala a respeito que José começou a governar, e daí fala a respeito de que esse sonho que Faraó teve, que José interpretou, haveriam 7 anos de muita abundância e 7 anos de muita seca. E José teve a direção de Deus de guardar, nesses 7 anos, separar uma porcentagem, guardar algumas coisas. E daí, quando chegou os 7 anos de fome, o resto do pessoal estava precisando de comida. E começaram todos a correr para o Egito, porque o Egito havia estocado comida. Era onde José governava depois de Faraó. E aconteceu de que uma dessas pessoas que vieram buscar comida no Egito, os seus irmãos vieram. E aí que começa José a ver tudo aquilo que Deus havia falado se cumprindo, que os irmãos dele estavam prostrados diante dele pedindo comida. Só que até então eles não haviam reconhecido José. José havia reconhecido eles, mas eles não reconheceram José pelo modo que José estava. Então José reconheceu eles, só que José, ele permaneceu fiel à palavra, sabe? Ele permaneceu fiel àquilo ao amor de Deus, ao amor do tipo de Deus. Ele não guardou ressentimento nenhum dos seus irmãos. Ele poderia na hora ali mandar matar todos eles, porque tentaram matar ele, porque eles tentaram arruinar a vida dele, porque fizeram de tudo para ele não ser ninguém, para ele morrer. Só que José permaneceu no amor do tipo de Deus. Ele permaneceu naquilo que a palavra diz. Então, nesse momento, sabe, em tudo isso que está acontecendo, sabe, a gente
Vamos voltar os nossos olhos para o Senhor, vamos estar orando, jejuando, orando pelos nossos amigos, pela nossa escola, sabe, esse tempo que a gente tem ficado em casa, vamos continuar intercedendo mais e mais. Eu gosto bastante de um texto, fica lá em Romanos 8:31. Vamos ler ele para estar encerrando. Romanos 8, o versículo 31. Vou ler para vocês, fala assim. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o 32 que fala, muito interessante, ó. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Vou mudar aqui, ó, fala assim, ó. Deus que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, por mim e por você. Como não nos concederá juntamente com Cristo gratuitamente todas as demais coisas? Gratuitamente, de graça, não cobrando nada. Nós temos um alto preço, nós temos um alto valor. A Bíblia fala a respeito que Jesus pagou um alto preço para nos resgatar. Sabe, nós não pagamos caro em algo que não tem um valor muito alto. Ah, vou comprar uma bala, cobrar R$50 numa bala. Mas ela não vale R$50 aquela bala, então eu não pago R$50 naquela bala. Eu pago o valor que ela devido dela. Então a Bíblia fala a respeito que Jesus pagou um alto preço por nós. Então não se esqueça, você e eu temos um alto valor para Deus. Nós devemos nos apegar àquilo que a palavra diz e permanecer firmes. Vai acontecer. Tudo o que Deus falou vai acontecer. Pode não acontecer de hoje para amanhã, mas permaneça firme porque vai acontecer. Este é o tempo e tudo o que Deus falou vai acontecer. Se prepara. Grandes coisas estão por vir e vão acontecer em nossas vidas e através das nossas vidas. Amo muito vocês, hein? Muita saudade. Deus abençoe. Uma ótima semana. Tchau, tchau.